Fala galera, beleza? Hoje vamos começar uma nova empreitada aqui no canal. Vamos modelar o pica-pau doidão, é isso mesmo que você ouviu. Por que eu fiz isso, hein? Porque eu tô vendo que tem muita gente enfurnada aí em casa, aí de quarentena, não sabe se vai estar doente ou não, enfim. Melhor coisa pra fazer é modelar e esculpir seus personagens favoritos. E por que não o pica-pau? Eu acho que todo mundo nesse mundo gosta do pica-pau, ou pelo menos acha ele um personagem legal pra caramba, não é verdade? E eu escolhi a melhor fase do pica-pau pra gente modelar, que é a fase do pica-pau doidão, o pica-pau maluco aí, o primeiro pica-pau da década de 40. Certamente você já viu esse pica-pau em algum lugar. E eu peguei aqui uma seleção de imagens bem inusitadas pra gente trabalhar, né? Eu vou mostrar algumas delas aqui para vocês, mas o mais legal é a referência que eu vou usar para construir o esqueleto. É assim, na verdade, né? A gente sempre utiliza o model sheet. Para quem aqui já me conhece, eu já falei disso em diversos filmes, que é pelo menos uma referência de frente, de perfil e de semi-perfil, ou pelo menos de frente de perfil, não é? Eu não encontrei uma referência assim pro pica-pau. Basicamente assim, eu não encontrei, entre aspas, eu não encontrei uma bonitinha, que era um fragmento de um livro. Eu encontrei num chinelo, isso mesmo, é um molde de uma havaiana, pelo visto, sei lá. O chinelo do pica-pau. Só que tá perfeito para modelar, tá perfeito. Então, é o que eu vou utilizar para fazer o esqueleto. Primeiro passo, então, primeira aula aqui de como modelar o pica-pau vai ser de como fazer o esqueleto e montar a pose dele. Bora lá! E lá vamos nós, vamos aqui a nossos materiais. Eu aposto que muitos vocês já conhecem, né? Teremos aqui então a braçadeira de nylon para servir de lacre, né? Para nosso esqueleto de arame. O arame não está aqui porque ele é meio grande, mas arame de 3 milímetros pelo menos. Se você não tiver o de artesanato, né? Você pode comprar numa casa aí de construção perto da sua residência. Compra aí um arame galvanizado, vai ser até melhor porque eu estou planejando para esse pica-pau. Aí, alicates de corte universal, né? Alicate de pressão, cola super bond e uma madeirinha à sua escolha. Furadeira também, não se esqueça, né? E essa madeirinha, no caso, é um pedaço de alguma coisa que eu tinha aqui. Inclusive eu já usei para fazer um bustinho, mas para algum exercício, né? Então, é um retalho, né? Você pode adquirir um retalho para fazer esse exercício, uma vez que o nosso pica-pau terá esse tamanho. Ele dá aqui um palmo, provavelmente vai ter meio quilo de massa, não vai envolver muita coisa mesmo. Para começar, eu vou trabalhar com o nosso arame aqui. Vocês não vão precisar de tudo isso não, tá pessoal? Que eu já tenho bastante aqui para próximas esculturas. Mas o que eu quero fazer agora, né? Eu quero desenhar o esqueleto para vocês. Para isso, pegar aqui algumas canetas. O pica-pau tem um probleminha, que ele tem muitas cores, então às vezes é até meio difícil de alguma caneta ser visível nessa referência. Mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer. Ó, vamos só se concentrar nessa aqui, né, que é a principal. E eu vou fazer aqui uma marcação para ele, né. Basicamente, aqui seguindo as perninhas dele. A estrutura da coluna dorsal. E aqui vai ter um diferencial. Qual que é esse diferencial? Bom, o pica-pau ele tem um pescoço muito fino. Esse arame, se eu dobrar ele, eu já vou extrapolar o tanto que eu preciso de arame. Ou seja, eu preciso colocar um arame muito fino aqui. Então, por isso, não vai dar para fazer com que a extensão da espinha dorsal vá até a cabeça. Ela vai ter que parar por aqui, eu vou ter que colocar um pino a mais aqui para a cabeça. Então, aqui a gente vai encerrar mais ou menos a cabeça, aliás, a espinha dorsal, ligar aqui com as asas dele, né, com as mãos dele. E aqui por fim a gente vai colocar um segundo, deixa eu fazer de outra vez. Um segundo pino, que será a cabeça aí do pica-pau. Então eu vou primeiro construir aqui a parte das pernas, espinha dorsal, com toda tranquilidade. Dobro o arame, cortar aqui um pedaço. Então, ó,
vai até aqui essa minha marcação. E vai ter que parar aqui nessa coisinha aqui que ele tem, essa golinha que ele tem, né? Então aqui eu já vou colocar um nozinho, né? Ó, nesse ponto aqui, mais ou menos. Primeiro eu vou juntar ela 100%, né? As duas pontas. Nesse ponto aqui eu já vou colocar uma pequena forquinha aí, uma forquilha. Uma abraçadeira. Beleza? Corta o excesso. E agora a gente abre aqui para um lado e para o outro e a gente segue o desenho, né? Ó. Perfeito? Ó, temos então aqui Temos então aqui o nosso esqueletinho básico aqui do pica-pau. Dá para dar uma ajustada se você quiser. Vou jogar até um pouco mais para baixo. Mas eu acho que aqui já está um ponto mais ou menos bom. Na verdade, assim, eu tenho que deixar um espacinho para eu colocar o arame para o pescoço. E esse arame pescoço ele vai se estender aqui por toda a parte do tupete dele. Então, vamos lá, vamos para essa segunda etapa, que na verdade vai ser a etapa dos braços dele. Olha só, vamos lá. Vou colocar aqui o arame correspondente ao braço. Aqui embaixo, inclusive, eu vou cortar um excesso. Ó, eu deixo algo como um dedo, que é no máximo isso que vai adentrar lá na madeira. Então, a medida de um dedo aqui, partindo do final do pé. O outro só cortar um pedacinho. E agora aqui, os braços eles são bem compridos. Eu estou colocando até um pouco a mais, porque ele tem se a gente for olhar outras referências, ó, como por exemplo essa aqui, a gente vê que o tamanho do braço dele muitas vezes é correspondente. Ó, se eu for pegar aqui, ó, o tamanho do braço dele muitas vezes é correspondente a quase a extensão do corpo inteiro dele, ou pelo menos de toda a parte da cabeça ali, ou do pé até a garganta. Então o braço dele é bem comprido, se a gente for ver. É absurdo. Então assim, eu gosto dessa dinâmica dele, por isso que eu já deixei um arame compridão aqui para ele. E assim, os dedos dele são como se fossem pontas de asa e ao mesmo tempo são dedos. Vocês vão ver na hora da modelagem, mas acho que a gente considerar mais ou menos essa medida aqui, que na verdade naquela referência ele está meio agachadinho, mas se a gente considerar essa referência aqui, ó, é quase como a medida da cabeça dele, para o braço já está de bom tamanho. Então pensa assim, ó, o braço dele tem que ter a medida dessa curvatura da cabeça, pelo que a gente consegue ver em outras referências, como essa daqui, que o braço dele mede praticamente a medida do pescoço e da cabeça. Beleza? Então, vamos prender também com duas abraçadeiras. Se você não tiver abraçadeira, você pode usar um arame bem fininho para amarrar aqui, ou você pode usar Durepox também, pessoal. Interessante da abraçadeira que é muito prático e não é difícil de você encontrar. E eu gosto de prender em X, né? Que é muito mais natural também, ó. Como que a gente faz em X? Primeiro você dá um nó na abraçadeira. Ah, e importante, coloca o arame atrás da composição, aqui atrás
da parte da espinha dorsal. Porque se colocar na frente é muita informação para uma parte tão frontal, assim, uma parte tão exposta da escultura. Ó, então, em X, como que fica em X, né? Ó, vou aproximar aqui para vocês verem. Basicamente, em X é literalmente um jeito que você consegue um pouco mais de equilíbrio aqui nos braços. Você coloca uma de um lado e dá a volta para colocar a outra. Não coloca as duas no mesmo sentido, senão não vai dar certo. Beleza? Aí é só pegar, reforçar, né? Puxar um pouco as pontas aqui para prender 100% e cortar o excesso da abraçadeira. Olha, então é basicamente isso aqui. O que a gente tem aqui é o seguinte: essa parte, você pode mover ela um pouco mais para cima ou para baixo, se você precisar ajustar. Beleza? Mas aqui é só para justamente esse tantinho aqui ficar bem no final, bem na basezinha do pescoço dele. Tá bom? Você pode ir aproximando, trabalhar isso aqui com um certo conforto. Agora vamos para o nosso arame do pescoço barra cabeça, né? A nossa parte final aqui. E para fazer a parte do pescoço e cabeça, eu vou utilizar um arame de aço galvanizado bem fininho, ó, como esse aqui. O legal é que ele tem uma certa resistência, apesar de muito fino, que já vai ser suficiente aqui para nossa cabeça. Mas para melhorar ainda mais essa resistência, eu vou pegar aqui, ó, e eu vou dobrar um no outro. Com o arame, eu vou fazer uma espécie de trança aqui, né? Para reforçar um pouquinho mais e ainda assim, ó, permanecer com o arame firme. Você vai girando o mais junto que você conseguir o arame. E assim, você vai fazer isso por toda essa extensão da cabeça, ó. A gente vai fazendo por tudo isso aqui até a gente chegar nessa etapa do pescoço. E agora que a gente já tem então essa paradinha enrolada, agora a gente tem que dar um nó aqui no corpo dele, né? Nessa parte do esqueleto já montado. O bacana aqui é que por conta dessa técnica da gente amarrar, ele vai ficar preso de uma forma muito mais segura e ainda mais com esse arame forte. Só a única coisa que é interessante a gente verificar é se está tudo certo antes da gente dar esse passo. Ó, se eu pegar aqui, coloco aqui, acho que está ok. O importante é ter medidas mais ou menos correspondentes, né? Acho que talvez se eu der mais um nozinho. E agora, então, eu vou pegar aqui e vou começar a enrolar no corpo. E aqui é legal você colocar uma certa força para ficar bem firme, ó. Amarra bem aqui na extensão do corpo. Não amarra muito aqui próximo ao pescoço, é mais próximo ao corpo. Aqui você vai ver que vai ficar até um pouco, vamos dizer assim, um pouco solto. A massa aqui vai passar bem discretamente sobre essa parte. Você no máximo pode chegar e fazer uma passadinha do arame, né? O arame passando aqui pela frente. Já tá bom demais, pessoal. E aí amarra ele no corpo do nosso esqueleto aqui, né? É bem melhor, bem mais seguro e também vai poupar o espaço que a gente precisa que esteja imaculado aqui, né? Então é isso, olha só. Temos aqui então nosso pica-pauzinho. É basicamente esqueleto para a gente fazer esse bonequinho aqui dele. É o mais proporcional possível para a gente seguir adiante. Vamos para a parte da pose agora, pessoal, que é uma das partes mais legais de fazer. Então agora vamos para essa etapa da pose e assim, eu peguei aqui algumas poses, alguns fragmentos de cenas, né, que eu achei bem interessante ou bem emblemáticas aqui para o personagem, principalmente para até depois ajudar na etapa da modelagem.
Mas assim, eu gostaria mesmo de esculpir essa pose. O problema é que ela já foi feita, né, pela Sideshow, que é uma empresa que eu sou muito fã. E assim, por mais que tudo bem, né? Afinal, é uma pose muito icônica do personagem, eu quero fazer algo um pouco mais original. Eu sempre prezo por originalidade, né? Eu não gosto muito de pagar um pau em outros escultores, né? No sentido de fazer exatamente uma pose ou uma ideia que o cara fez, né? Se inspirar é uma coisa, copiar é outra história. Mas vamos lá. Eu vou então tentar fundir um pouco, vou usar essa aqui como inspiração, tentar fundir um pouco tudo para fazer algo um pouco diferente. Até porque eu gosto muito dessa cara, né? Que ela é um pouco mais doida ainda que essa, por incrível que pareça. Pica-pau consegue ser mais doido. E aqui, na verdade, acho que ele até tá meio sóbrio ainda. Se você pesquisar esse pica-pau da década de 40, você vai ver que ele é bem maluco. Eu vou, inclusive, tentar deixar ele com uma perna só. Vamos ver como é que fica. Olha. Então eu vou começar separando aqui as pernas e girando um pouco. Que eu estou inventando, tá, pessoal? Uma coisa bem assim aleatória. Você pode tentar, inclusive, copiar alguma pose exatamente. A cabeça está meio vaga aqui do que vai ser, né? Mas a gente tem que imaginar que aqui vai estar o centro e aqui o tupetinho dele. Eu gosto muito dessa ideia da linha curva que o corpo dele adota, né? Então eu vou pegar e aqui no perfil e eu vou dar uma torcida. Como provavelmente já vai estar meio resistente por conta de tanto arame, você vai ter que usar o alicate para pegar e dar uma entortada para trás, né? Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, sempre jogue esses nódulozinhos do arame para baixo, né? Para baixo dos braços. Porque senão fica bem chato na hora de modelar. Então deixa eu dobrar aqui o quanto que eu acho que deve. Acho que dá para dobrar bastante até, né? E aí aqui nos braços, os braços deles são bem engraçados, né? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou jogar então um braço para trás e outro mais para frente também. Mas só que acho que eu não vou fazer exatamente igual esse. Eu vou jogar para cá. E ele é meio Hora da Aventura, ele não tem muitos cotovelos. Então dá pra gente brincar com isso bastante. Um pouco até se por aqui a gente consegue ver que o braço dele não tem articulações. Continuando um pouco mais, então, eu vou, na verdade, criar um pouco dessa articulação que ele não teria, né? Esse braço eu vou jogar ele bem mais para trás. O legal de cartão é isso, pessoal. A gente pode exagerar e brincar bastante com algumas coisas. E aí a gente tem quase essa pose, só que aqui na real eu quero deixar como se ele estivesse não só dando um passo, mas meio que correndo. Ou ele poderia estar preso por essa perna, ou por essa. Como se ele... A gente poderia até fazer ele jogando algum esporte ou algo assim. Ele pode também estar preso pelas duas. Assim, eu vou deixar em aberto, pessoal. Vocês fazem como vocês quiserem. Eu vou fazer mais umas modificações aqui e bora pra gente utilizar a furadeira e colocar na nossa basezinha de madeira, que é essa aqui, né? Eu escolhi essa aqui, você pode escolher uma outra similar. Mas enfim, eu vou fazer só mais algumas alterações. E o mais importante aqui é você fazer uma pose que te agrade, independentemente de se você vai fazer exatamente uma igual ou se você vai modificar ao seu gosto. Então temos aqui a madeira. Agora vamos colocar aqui a nossa estruturinha. Ó, eu dei uma leve dinamizada aqui na perna. Eu vou querer prender ele aqui assim, como se ele estivesse então correndo aí, tomando velocidade. Poderia até ser o contrário, mas enfim. Eu quero ver depois como que vai estar os pica-paus de você, hein, galera. O que eu vou fazer agora então é fazer o simples. Por aqui, onde eu for colocar, eu gosto de deixar ele mais no centro possível. Faz a marcação. E bora furar. Antes de furar, não se esqueça de você usar uma madeira por baixo ou alguma coisa para você não zoar sua mesa aí. Muito importante isso, porque às vezes o cara vai lá e esquece.
sempre utilize uma broca correspondente. Ah, e aqui, por que eu estou fazendo com um arame só? Porque ele vai ser leve o suficiente para não cair com isso, pessoal. Se você está usando um arame galvanizado, como que eu recomendei, né, um arame de aço, um arame duro, ele vai conseguir ficar preso por um pino só. Se você estiver utilizando um arame de artesanato, o arame flexível, aí é interessante você colocar mais um pino aqui para reforçar a estrutura. Ó, a gente pode descer algo como 1 centímetro. Se você tiver um marcador, até pode utilizar. Caso você não tenha, uma dica que eu sempre dou é você marcar na sua própria broca. Ó. Você pega ali e marca. Ó, posso descer até esse ponto, então. Aproximadamente. Sempre em linha reta, tá? Perpendicular. E agora a próxima etapa é colocar bastante cola. Eu gosto de colocar muita cola mesmo para certificar de que ele vai ficar bem firme, ó. Coloca lá. Você até consegue dar uma dobradinha se você quiser. Depois você também vai conseguir fazer isso. E coloca até um pouquinho mais se for necessário e espera secar. Espera secar antes da gente fazer a próxima etapa, que vai ser a etapa da modelagem. Então, pessoal, agora a gente tem a nossa estrutura pronta para a etapa da modelagem, que eu vou fazer no próximo vídeo, não perca por nada. Eu estou muito empolgado com essas novas aulas aqui do Pica-Pau, porque, Pica-Pau para mim é um personagem muito icônico, ainda mais esse personagem na sua versão maluco, na sua versão insano, que para mim não tem igual, assim, é a melhor versão do Pica-Pau. Inclusive, eu vou pedir para você comentar aqui no campo dos comentários o que você achou dessa iniciativa aí da gente modelar o Pica-Pau enquanto a gente está de molho aí esses dias por conta aí dessa pandemia, essa loucura que está rolando. E também, se você gostou dessa iniciativa, deixa o seu like que ajuda muito a crescer o canal, o YouTube entender que vocês gostaram do conteúdo e me ajudar a produzir cada vez mais conteúdo como esse. Beleza, galera? Então, nos vemos no próximo vídeo para modelar o nosso Pica-Pau doidão. Um grande abraço e avante, escultores!